Quero dar boas-vindas para os irmãos que estão nos acompanhando através do nosso campus online, a nossa igreja virtual, digital, onde muitas pessoas, milhares de pessoas nos acompanham semanalmente. Hoje nós vamos falar sobre a adoração que gera milagres. E eu vou falar sobre o sonho de 4 famílias. O tema nosso hoje aqui é sonhos. A adoração que gera milagres. Sonhos que são realizados quando nós dedicamos uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu vou falar sobre 4 famílias bíblicas que receberam de Deus o sonho desejado. Quantos aqui tem sonhos na sua vida aí? Diga amém. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa que deixa de sonhar, ela perde a esperança, ela perde a expectativa de algo. Perder a expectativa é algo terrível. Perder a esperança é algo terrível. Deus é o maior incentivador para que os nossos sonhos se tornem realidade. Eu me lembro aqui de muitos e muitos dos irmãos que, ao compartilhar o desejo do coração, o sonho do coração, e hoje eu vejo Deus fazendo isso na vida de muitas pessoas. Como é bom servir a Deus. Nós vamos meditar em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, que diz assim: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar para vocês esperança. A ferramenta principal que todos nós temos que utilizar para termos os nossos sonhos realizados não é só essa esperança que o mundo fala. Não é essa esperança de simplesmente imaginar que algo bom vai acontecer. Não é essa esperança pautada nas circunstâncias que a vida pode dar. Não é a esperança que é fundamentada simplesmente na força do nosso braço, na força do nosso intelecto ou no dinheiro que a gente possui. Não estou falando dessa esperança, eu estou falando da esperança de crer que Deus está cuidando de tudo, mesmo que o momento não seja favorável. De crer que Deus está no controle de tudo, mesmo quando a resposta ainda não veio. E para todos esses irmãos aqui eu disse exatamente isso: Deus está no controle de tudo, mesmo que você não consiga enxergar ainda. E eu me lembro que naquele dia eu chorei junto com o Marco e com a Pâmela, e eu saí daquele aconselhamento dizendo para Deus: Deus, se o Senhor me chamou de fato para ser pastor, e eu sei que o Senhor chamou, faz esse milagre na vida dos seus filhos. E hoje eu vejo aí os milagres de Deus sendo realizados. Quantas e quantas vezes eu vi a irmã Ângela chorar e nós choramos juntos. Não foi uma, nem duas, nem 3, nem 4 vezes. Foram muitas vezes que nós oramos juntos, para que o luto passasse e o milagre de Deus chegasse. E o milagre estava mais perto do que ela imagina. Como é bom olhar no tempo e ver que Deus está no controle de tudo. E essa é a perspectiva de um adorador. É a esperança que não está fundamentada nas coisas dessa terra, mas é a esperança que está fundamentada no Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Deus não nos faltará. E a adoração, o estilo de vida de um adorador, vai muito mais além do que apenas ser um simpatizante da fé.
Infelizmente, existem muitas pessoas que frequentam constantemente os nossos templos, as nossas células. Existem pessoas que estão talvez participando conosco há muito tempo, mas essas pessoas são apenas simpatizantes da fé cristã. Essas pessoas não têm compromisso com Deus, porque no momento que é chamado para o compromisso, essas pessoas elas se diluem. Nós estamos falando de relacionamentos hoje em dia que não são sólidos. Nós estamos falando de relacionamentos, muitas vezes nós vemos esses relacionamentos que são líquidos, escorrem pelos dedos. Pessoas que não têm fundamento, pessoas que não têm alicerce de fé, mas dizem que são verdadeiros adoradores de Deus. E na verdade não são verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro, são simpatizantes da fé. Essas pessoas que elas vivem um modelo de vida totalmente diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Não basta ser um simpatizante da fé cristã. Ser um verdadeiro adorador não é sobre gostar das coisas que a igreja pode proporcionar, mas ser um verdadeiro adorador é amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Ser um verdadeiro adorador não é sobre seguir uma tendência da moda cristã, não é sobre seguir uma tendência de como se pode ou não fazer os cultos, mas é sobre seguir Jesus Cristo. Ser um verdadeiro adorador não se trata sobre o que eu quero para mim, mas se trata sobre o que Deus quer para mim. Não é sobre os meus interesses, não é sobre os seus interesses particulares, mas é sobre a vontade de Deus acima de todas as coisas. Não é algo que eu faço para ser visto por fora, mas é algo que eu faço que denuncia quem eu sou por dentro. Não é sobre a minha estética ou a minha aparência, mas é sobre a minha essência, é sobre quem eu sou em Deus. Não é sobre quem as pessoas pensam que eu sou. Não é sobre as atitudes que eu faço só para ser aplaudido, mas é sobre as atitudes que eu faço também para cumprir a vontade de Deus, ainda que não me aplaudam. E é por isso que a expectativa está no lugar errado. É por isso que a expectativa se frustra. É por isso que a esperança vai embora. Porque não está esperando em Deus, está esperando nos homens, está esperando de si mesmo, está esperando da igreja, está esperando do irmão que está do lado, está esperando do governo, está esperando da economia, está esperando de tudo. E é por isso que o sonho não realiza, porque a expectativa está sendo colocada no lugar errado. Verdadeiros adoradores não colocam a expectativa em coisas, em pessoas, colocam as suas expectativas em Deus, no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está te dizendo hoje: os planos que Deus tem para você são melhores, bem melhores. E basta você olhar para a primeira família que nós vamos falar hoje, que é a família que foi capaz de fundamentar uma fé que moveu montanhas. A família do pai da fé, Abraão. A primeira família que nós vamos falar hoje nos ensina um princípio poderoso: a fé para remover obstáculos, a fé para remover montanhas. A primeira montanha que essa família teve que remover, e você conhece quem é a família de Abraão, é o homem que Deus chamou para ser pai de uma grande multidão. Debaixo disso que Deus chamou aquele homem, ele se moveu em busca de um sonho. O sonho de Abraão era ser pai. Só que ele não podia ser pai, porque a sua esposa era estéril. Mas Deus deu para ele uma palavra, uma promessa. Ele seria pai de uma grande multidão, mas antes de ser pai de uma grande multidão, ele teve que exercer a fé que remove obstáculos. E o primeiro obstáculo que essa família nos ensina: eles
moveram-se em direção à vontade de Deus. O primeiro obstáculo que você precisa remover, através da fé, são as suas vontades, o seu desejo. Tem gente que, se não for do jeito dele, da forma dele, não vai, não serve. E tem gente que não tem sonhos realizados, porque são teimosos, não acreditam em Deus, não acreditam no poder de Deus, não acreditam que Deus pode fazer, ficam tentando dar um jeito de ajudar Jesus, ficam tentando dar um jeito para ajudar Deus, que foi o que a esposa de Abraão fez, e isso causou um conflito que dura até hoje. Dois irmãos, a geração de Isaac e a geração de Ismael, colidem, brigam até hoje, por causa de uma mulher que quis dar um jeito de ajudar a Deus. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer é remover as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Se você deseja que os seus sonhos sejam realizados, eu te dou um conselho: remova o seu ego, remova o seu eu, tire a sua vontade e viva a vontade de Deus, ainda que você não esteja entendendo absolutamente nada. Não é viver a vontade de Deus, não é pautar. Se der certo, Deus está nesse negócio. Existem coisas que dão errado, e é Deus que faz dar errado. Deus faz dar errado, porque senão você faz diferente do propósito dele, porque senão você foge do propósito dele, porque senão você vai cometer o erro. Imagina só, sabe qual é o problema? É remover a sua vontade, é tirar o seu desejo. Deus disse: sai da tua terra, Abraão. Abraão não sabia para onde ele iria, ele só sabia onde não podia mais ficar. Você não pode mais ficar no ambiente da dúvida, no ambiente da incredulidade. Você não pode mais ficar nesse ambiente aonde a sua fé é contaminada. Chegou a hora de levantar estacas e ir para o ambiente aonde Deus te deu. Sai desses ambientes que poluem a sua fé. Sai desses ambientes que te impedem de enxergar o sobrenatural de Deus. Remova isso da sua vida. Vai para o lugar que Deus tem para você. Segunda coisa, eles moveram as montanhas da lei natural. Já eram de idade, não podiam ter filhos. A medicina dizia que era impossível. E eles moveram as montanhas da lei natural. Irmão, o poder de um adorador, o poder daqueles que adoram a Deus é tão forte, é tão tremendo, que eles transcendem as leis naturais dessa terra. Eu me lembro do Jardim Europa, não chovia naquele lugar. A gente estava numa garagem, num capim, o povo lá, eu levantava as mãos para o céu, todo dia de culto, falava: não vai chover, e não chovia. Pode perguntar para muitos irmãos que estão conosco aqui desde o começo, não chovia. Mas no dia que nós passamos para o primeiro prédio, o que aconteceu, irmãos? Caiu um dilúvio. Meu Deus, eu nunca vi tanta chuva. Terceiro, eles moveram a montanha do tempo. Ai, pastor, está demorando tanto. Abraão esperou 25 anos. E você está aí, com 3 meses, chorando, bicudinho com Jesus. Ai, vou morrer, morre. Mas muda de vida. Renasce uma nova criatura para Cristo Jesus. Eles já eram de idade avançada. E quando eles receberam a promessa de Deus, ele tinha 75 anos. Irmão, 25 anos.
Você sabe o que é esperar por um milagre de Deus? E a cada ano que passa, as probabilidades são menores. A cada ano que passa, é mais impossível. Eles esperaram no Senhor até que o filho veio. Quarto princípio: eles moveram as montanhas do que é bom. Chega uma hora na sua vida que Deus vai te desafiar a abrir mão do que é bom. Foi quando Deus falou para ele: pega o teu filho, o teu único filho, sobe para o monte, vai para o Moriá. Abraão já era muito rico, Abraão já era muito famoso, Abraão já tinha o seu filho, Abraão estava com tudo certo, mas um verdadeiro adorador será aprovado quando tudo estiver bom, quando tudo estiver maravilhoso, quando você pensar que não tem mais nada do que fazer. Deus vai te desafiar a abrir mão do que é bom para viver o sobrenatural. Sabe o que aconteceu? Quando ele sobe para aquele monte para sacrificar o seu filho, Deus deu o cumprimento da promessa na vida dele: através de ti todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse homem marcou a história, essa família marcou a história. A segunda família: permaneça no propósito de Deus, mesmo em meio às adversidades. Essa segunda família é a família de Jacó. A família de Jacó, Jacó teve um filho chamado José. E a palavra de Deus diz que José enfrentou inúmeros problemas. Ele era um sonhador. O sonho dele era que ele governaria sobre a sua família. Isso causou uma confusão enorme. Tem gente que foge de problema. Deixa eu te falar, não adianta fugir de problema. Problema, se você foge dele, ele se multiplica. Você foge de um problema, aparece outro maior. Você foge do problema, o problema, eles dão cria. Eles vão dando cria assim, sabe? Se você não mata o problema na raiz, se você não arranca ele, eles ficam se multiplicando, ó, um atrás do outro. E olha o que aconteceu na vida desse homem chamado José. José, ele teve que aprender a lidar com suas crises existenciais. A primeira crise de José: foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José foi vendido por seus próprios irmãos como escravo para mercadores ismaelitas. Gênesis 37, 28 fala sobre isso. A segunda crise que ele teve que encarar: a escravidão na casa de Potifar. José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó, serviu em sua casa como escravo. A terceira crise que ele teve que enfrentar: ele foi acusado falsamente e foi preso. Foi parar numa prisão. A quarta crise que ele teve que enfrentar na vida dele: ele estava na prisão interpretando sonhos. O sonhador preso. Mesmo na prisão, José interpretava o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, até chegar no sonho de Faraó. Sabe o que significa isso? Existem pessoas que em meio à adversidade da vida desistem do sonho, para de trabalhar para Deus, para de fazer aquilo que Deus te chamou, fica anestesiado pelas circunstâncias da vida e o milagre não acontece. Aprenda hoje a gerenciar suas emoções. Aprenda hoje a lidar com as suas emoções e deixar com que o Espírito Santo de Deus te conduza pelo caminho, porque os planos de Deus são bons. Ei, eu vim aqui dizer para você que Satanás está mentindo para você. Essa luta não vai te matar, essa luta vai fazer você crescer e prosperar e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É mentira do diabo. Você não vai morrer. Você não vai ser um derrotado. Deus te chamou, Deus te escolheu. E quando você vê aquilo que Deus vai colocar na sua mão, você vai dizer assim: valeu a pena. Glória a Deus. Oh, glória. Que bom. Eu venci. Olha aqui, meu irmão.
Foram 13 anos lidando com as emoções que eram contrárias. 13 anos. 13 anos passando de mal a pior. E quando ele pensou que as coisas iam melhorar, ele estava interpretando o sonho do copeiro, ele estava interpretando o sonho do padeiro, e esqueceram de mim. Já viu esse filme, Sessão da Tarde? Esqueceram de mim. Essa tem sido a vida de muitas pessoas, esqueceram de mim. Me abandonaram. Esqueceram de mim. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá de você. Está demorando muito. José chegou ao trono do Egito com 30 anos. E ficou no trono do Egito por toda a vida. José chegou no trono do Egito com 30 anos. Com 30 anos, ele já tinha passado pelo vale da sombra da morte. Ele já tinha enfrentado as maiores batalhas da vida dele. E com 30 anos, até o último dia da sua vida, aquele homem foi governador do Egito. Historiadores dizem que esse homem passou dos 100 anos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Vai valer a pena ser resiliente. Vai valer a pena não desistir. Porque o milagre que Deus fez na vida de José, abençoou não somente a José, mas abençoou toda a nação de Israel e todos os povos da terra daquela época. O que Deus está forjando dentro de você não é algo para só você ser abençoado. O que Deus está fazendo em você é para que uma geração seja abençoada. Não é sobre você. Os sonhos que Deus te deu não é só sobre você, é sobre uma geração inteira. Vai valer a pena. Temos que ter o poder de Deus para lidar com as nossas emoções, o amor de Deus para lidar com as nossas emoções e o domínio próprio. Quem tem o amor de Deus não busca vingança. Quem tem o amor de Deus não busca retribuir o bem com o mal, e nem o mal com o bem. Quem busca vingança jamais vai querer fazer o bem para alguém. Quem busca vingança está a fim de ver tragédia. Mas quem tem o poder de Deus, o amor de Deus e o domínio próprio, vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Terceira família, o poder da oração de uma mulher chamada Ana. Quem gosta de orar aí, diga amém. Quem precisa gostar mais um pouco, diga me ajuda. Muita gente aí precisando de ajuda, né? Quer ver seus sonhos realizados? Sim ou não? Aprenda a orar da maneira correta. Tem muita oração que é mais murmuração do que oração. Tem que orar certo, irmão. Foi por isso que os discípulos, bispo Joaquim, disseram para Jesus: ensina-nos a orar. Eles não disseram para Jesus: ensina a gente a fazer milagre. Interessante, né? Eles disseram para Jesus: ensina-nos a orar. Você não vai encontrar na Bíblia, Rafa, os discípulos falando para Jesus assim: ensina a gente a fazer milagre. Eles estão falando assim: ensina a gente a orar. Tem que orar da maneira certa. Por que da maneira certa? Porque essa mulher chamada Ana, a Bíblia diz que ano após ano, talvez isso aqui vai se identificar com você. A Bíblia diz que Ana, ano após ano, irmã Ângela, orava a Deus pedindo milagre. Qual era o milagre? Ela não podia ter filhos. Mas o marido dela havia se casado com outra mulher. Naquela época, quando uma mulher não podia dar filhos a um homem, ele podia se casar com uma concubina para ter filhos, para a geração dessa família então seguir em frente. E a Bíblia diz que essa mulher ficava zombando de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não. E a palavra de Deus diz que todos os anos, uma vez por ano, esse homem, ele ia até o templo oferecer sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz
que ele dava presentes às suas esposas. Para Ana ele dava porção dobrada, porque ele amava a Ana. E Ana reclamava. Ana não estava feliz com aquilo. E a Bíblia diz que todos os anos, bispo Joaquim, aquela mulher ia para o templo todos os anos, e ela não recebia um milagre. Ela orava, ela chorava, ela fazia de tudo, mas o milagre não chegava. Mas teve um dia que a oração de Ana foi diferente. Talvez aqui está a chave da sua vitória. Preste muita atenção. Teve um dia que a oração de Ana foi diferente. Quer ver? A oração de Ana, quando ela chega diante do Senhor, olha só: se o Senhor me der um filho, eu dedicarei ele ao Senhor. Olha aqui, ó. Com amargura de alma, coração contrito, Ana orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto com Deus. Ó Senhor dos exércitos, se atenderes à aflição da tua serva, e de mim se lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas me der um filho homem, o Senhor, ó Senhor, eu dedicarei esse filho todos os dias da vida dele ao Senhor, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será um homem dedicado ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: a oração tem que encontrar propósito. A oração tem que encontrar propósito. Foi isso que aconteceu. Essa mulher, ano após ano, queria um filho, não recebia o milagre, mas quando ela colocou um propósito de Deus naquilo que ela estava fazendo, o milagre chegou. Eu vou contar para você aqui, ó. Eu falei para o Marco e para a Pamela, outro milagre que eles receberam. Vocês querem mudar de casa? Eles falaram que queremos. Qual casa que vocês querem? Escolheram a casa, mas estava difícil a compra daquela casa, não estava? Não fechava, não dava certo. Eu falei para eles, o negócio é o seguinte, tem que ter propósito. Porque quando vocês empenharem um propósito de Deus nesse negócio, as portas vão, ó. Sabe o que eles falaram para mim? O propósito é que nós queremos ter essa casa, porque lá nós vamos abrir uma célula para abençoar a vida daquele bairro, daquele povo. O que aconteceu? O que aconteceu? Está na casa. A casa ia ser vendida para outro. A casa, menino, pensa numa dificuldade. E o que Deus fez? Olha aqui, ó. Deus faz dar certo. O que era para dar errado, Deus faz dar certo. Eu lembro quantas vezes o Marco me procurou falando assim, não vai dar certo, vamos desistir, pastor, ora. Falei, calma meu filho, tem propósito. Oração que tem propósito, o negócio não tem como dar errado. Você falou, Deus, ali vai ser um ponto da palavra do Senhor ser pregada. Meu irmão, empenhou uma palavra no mundo espiritual. É questão de tempo. Vai acontecer. Vai acontecer. Quer ver a oração dar certa? Faz a oração assim, ó. A palavra de Deus diz assim, ó: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Quer ver o negócio dar certo? Coloca Deus no negócio. Ei, preguei domingo passado, chama Deus para a batalha. Fala assim, Senhor, entra nessa causa, para que o teu nome seja glorificado. Experimenta fazer essa oração desse jeito hoje. Acha um propósito de Deus nisso aí que você está pedindo, que você vai ver se o negócio não anda. Ana fez isso. Porque Ana queria o que, irmãos? O que Ana queria? Vamos, mais rápido. O que Ana queria? E o que Deus queria? Um profeta. Deu tudo certo. O que o Marco e a Pamela queriam? Uma casa. E o que Deus queria? Um lugar para a palavra dele ser pregada. Deu certo. Quantos estão entendendo essa palavra aí?
Amém? Acha um propósito de Deus para esse negócio, e o milagre vai acontecer. Quarta e última família para nós orarmos. E aqui está talvez o sonho que todo mundo deseja. Primeiro sonho: Abraão queria ter um filho. Deus fez ele pai de uma multidão. Deus fez ele pai de nações, literalmente. Ele queria um filho. José queria governar e ajudar sua família. Deus deu o governo do mundo na mão dele. Está entendendo isso aqui? Naquela época o Egito era a maior potência do mundo. Deus colocou ele sentado no trono do Egito. Ana queria ter um filho. Só que a palavra de Deus é tão poderosa, voltando aqui em Ana, que eu quero só falar aqui para você, ó. Ana pediu a Deus o quê? Um filho, não é isso? Sim ou não? Deus deu um filho para ela, Deus deu um profeta para ela, porque veio o profeta Samuel, foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, foi um dos profetas mais famosos da Bíblia, Deus deu para ela. Só que Deus não deu só isso para ela. O Senhor visitou a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Um menino chamado Samuel crescia com sabedoria no Senhor. Ó, Deus deu para ela 3 filhos e 2 filhas, porque Deus sempre vai dar mais. É por isso que a Bíblia diz, é mais do que eu sonhei. É ou não é? É mais do que você sonhou, não é, irmã? Muito mais. É mais do que vocês sonharam, né, irmãos? E aí, meu filho? E aí, minha irmã? E aí, meu irmão? Deus deu para Ana. Eu tinha que voltar aqui que eu esqueci dessa parte. Ana concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Agora a última família, família de Noé. Sonho de Noé: salvar sua casa. E aqui está um problema grave, porque as pessoas têm se preocupado com tanta coisa: boa educação, boas escolas, roupa, comida. Os valores foram invertidos. As pessoas se preocupam de ter um doutor em casa, mas não estão preocupadas se esse doutor vai servir a Deus. As pessoas estão preocupadas em ter filhos para ter sucesso de acordo com o que o mundo pensa. E estão perdendo o que é mais importante: a família. Qual o maior tesouro que Deus te deu? Qual é a herança do Senhor para você? Qual é a herança de Deus? Imagina, você chegar no céu e seus filhos foram para o inferno. E aí? Seria bom isso? Imagina, ganha o mundo inteiro e a família vai para o inferno. Pastor, mas eu fiz a minha parte. Ok. Então chegou a hora de confiar em Deus, que o tempo, passe o tempo que passar, Deus vai trazer seus filhos de volta. Deus vai trazer sua família de volta para os pés do Senhor. Mas eu estou falando agora com pessoas que estão tendo a oportunidade agora de fazer a coisa certa e não estão fazendo. Não tem problema, deixa o filho gostar das coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Deixa seu filho amar as coisas da moda, os influenciadores da moda. Deixa seus filhos gostar das músicas mundanas. Deixa mesmo. Deixa seus filhos amar estar mais fora da presença de Deus do que estar na casa do Senhor. Vai deixando, que vai chegar uma hora que isso vai virar um pesadelo na sua vida. Um pesadelo. Vai ter que visitar filho na cadeia. Vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Vai deixando
Deixa seu filho, sua filha te responder. Deixa eles serem mal criados. Não usa a vara da correção, não. Deixa! Se preocupa em dar tudo para eles, menos a palavra de Deus. Se preocupa em dar o mundo para eles. Vai dando o mundo. E eles vão afogar nas águas do dilúvio. Irmãos, especialmente quem tem filho pequeno, acorda para a vida. Você não pode perder a herança do Senhor. Você não pode perder seus filhos. Você precisa defender a sua casa, a sua família, com unha e dente. Esses dias falaram, minha filha, vai ter Halloween. Halloween na escola? Não vai. Nossa, pastor, mas não vai. Festa de carnaval. Os filhos dos crentes tudo fantasiado, dançando. Você está ensinando ele agora, meu irmão. Quando crescer, sabe o que vai acontecer? Vai dançar carnaval. Vai encher a cara. Deus me livre e guarde se não entrar nas drogas. Você acha tão bonitinho, não acha? Seus filhos ficam fazendo as dancinhas do TikTok aí, dos famosinhos, que só incita a sexualidade e as coisas erradas. E você está achando, está aplaudindo. Você põe um celular de última geração na mão dele ou dela e fala, faz filhinho, é tão bonito. E amanhã o preço vai sair caro. Pelo amor de Deus. Acho que o Daniel não vai me escalar aqui para o culto fé tão cedo de novo. E nós estamos aqui pedindo milagre. Fingindo que não tem nada a ver. O demônio da vez é esse, não tem nada a ver. Você está sendo fanático. Chamaram Jesus de fanático, viu? Até crucificaram ele numa cruz, sabia? Falaram que ele era fanático. Penduraram ele num madeiro. Irmão, irmã, o sonho de ter uma família abençoada, todos nós temos, amém? Amém. Só que tem coisa que Deus não vai fazer por você não, quem tem que fazer é você. Colocar a senha no celular para o seu filho não acessar conteúdo impróprio, quem faz é você, não é Deus. Olhar o que seu filho está assistindo, olhar o que seu filho está escutando, olhar o que seu filho está fazendo, quem faz é você. Nossos filhos não podem crescer com a mentalidade mundana. Se crescer com a mentalidade de amar mais as coisas do mundo que as coisas de Deus, vai ter dor de cabeça no futuro e não adianta chorar. Deus está te dando a oportunidade agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, acorda para a vida. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Noé conseguiu salvar a família dele. Sabe por quê? Porque era um exemplo para os seus filhos. Seus filhos não estão procurando um exemplo que é aqui na igreja não, viu? Seus filhos precisam ver o exemplo dentro da sua casa. O exemplo tem que ser você. Dar mau testemunho, fica brigando na frente dos seus filhos, falando mal um do outro, mentem, são arrogantes, amam as coisas mundanas. Você está criando um belo religioso, que ele vai aprender a ser religioso. Somente religioso. Nós não temos que educar os nossos filhos só para ser religiosos. Nós temos que educar os nossos filhos para serem homens de Deus, mulheres de Deus. Pessoas conhecidas no mundo espiritual. Ensina os seus filhos a ter caráter. Ensina os seus filhos a terem estrutura espiritual.
Ensinam seus filhos a ter o caráter de Cristo Jesus, a amar como Cristo Jesus. E aí você vai viver um grande milagre na sua casa. Você pode até não conquistar o mundo. E na verdade é que você não precisa conquistar o mundo. Você precisa conquistar sua casa, sua família, seus filhos. Começa conquistando sua família. E vamos deixar de hipocrisia de querer conquistar o mundo para Jesus. Conquista sua esposa. Conquista seu marido. Conquista eles para Jesus. Aí depois Deus vai te dar poder e autoridade para falar dele fora das quatro paredes da sua casa. Ah, então eu paro de fazer. Não, meu irmão, aqui não tem como parar não. Você tem que fazer com o barco andando, é trocar o pneu do carro com ele andando. Não é entregar os pontos e dormir. José não fez isso. José continuava preso. Ele não disse que ia adorar a Deus quando estiver solto. Quando eu estiver solto, eu decido te adorar. Não, ele estava adorando a Deus mesmo na prisão. É assim que funciona. Faz a oração certa agora. Busca propósito para aquilo que você está fazendo. Seja destemido, destemida. Vai nessa força porque Deus é contigo. E não abra mão da sua família. Não abra mão de educar os seus filhos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Deixa o povo te chamar de fanático. Na época que eu era adolescente, eu lembro, minha mãe não deixava eu sair para as festas, lembra disso? E o povo falava que eles eram fanáticos. Glória a Deus por isso, o fanático está aqui agora. Infelizmente, muitos dos meus primos estão presos ou mortos. E aí, o que você está querendo para sua família? Deixa falar. Se preocupe com o que Deus vai falar de você. Se preocupe com o que Cristo Jesus acha de você. Amém? Dá para fazer a oração de Ana hoje ou não? Dá para encontrar um propósito de Deus nesse negócio ou não? Vamos servir a Deus com intensidade ou não? Ou vamos ficar aqui fingindo que não servimos ou que servimos? Começa amando sua casa, sua família. Aí você vai ver Deus fazer muitas coisas grandes. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito aqui nesse lugar. Deus, eu sinto a Tua presença no nosso meio. Eu sei que o Senhor está aqui hoje. Pai, nós oramos agora a oração de José, a oração de Ana, aquela mulher que teve um propósito naquilo que fazia. Deus, nós oramos como José orou, mesmo em meio à dor, continuamos firmes no Senhor. Deus, nós oramos como Abraão, crendo contra todas as possibilidades do mundo, nós acreditamos no Senhor. Pai, nós vamos cuidar da nossa casa, da nossa família como José. Sem temer, nós vamos construir uma arca que edifique a nossa casa. Sem temer, nós vamos edificar essa casa para a glória do Senhor. Sem temer, nossos sonhos serão realizados para o louvor do Teu santo e glorioso nome. Muito obrigado por essa noite. Te louvo e te agradeço. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje para sempre. Vai com Deus, Deus te abençoe. Vai em paz.